Boa noite a todos, aos nossos irmãos e irmãs que neste momento oportuno nos acompanham, como acompanham todas as atribuições de trabalho desta casa. Que a paz e a proteção do Senhor Jesus possa estar junto de cada um de nós, tanto do lado de cá como do outro lado, onde vocês estão. Novamente, aqui nos encontramos e cada vez que a gente vem, nós temos um propósito. Aliás, o propósito é sempre o mesmo, fundamental. Buscar nos aproximarmos cada vez mais da verdade, para que a verdade nos possa tornar livres, nos libertar da tão grande ignorância que a maioria de nós ainda trazemos em nosso interior e em nossas mentes. E hoje nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão alguma coisa assim, bastante interessante e muito séria também. É um assunto sério, porque o tema que elaborado é dever-se-á por fim às provas do próximo, ou melhor, quando alguém da nossa família, um amigo, seja lá quem for, ele esteja passando por uma enfermidade, mas em determinado momento, essa enfermidade, ela se acentua e a tal ponto que possa aproximar essa criatura cada vez mais do estado terminal. E quando alguém chega a esse estado considerado como estado terminal, então, em muitos casos, é porque ela sofre alguns estágios. Em alguns estados, às vezes a vida já está apenas vegetativa. A pessoa ou o ser ainda ali se manifesta, mas através dos aparelhos que estão ligados a ele, para que essa questão físico-biológica ainda possa funcionar. Mas a questão é essa, que inclusive está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós vamos comentar daqui a pouco. Cabe a nós fazermos uma avaliação a tal ponto de nós acharmos que nós estamos corretos e que não há mais retorno para essa vida. Então que nós possamos colocar um termo, porque a palavra termo significa fim. Nós temos essa capacidade, essa autoridade para fazer isso? Nós sabemos que não. Nós sabemos que não temos essa autoridade. Porque hoje aquela pessoa, ou aquele ser que está passando por essa prova, ou em torno de uma expiação, pode ser nós mesmos. Pode ser eu, pode ser você, pode ser o outro. Qual e como será que nós ficaríamos? Qual seria a nossa condição? Bom, então tudo isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que é o capítulo que tem mais comentários, mais itens para serem comentados. Na verdade, nesse capítulo 5, 6 itens para comentar são colocados ali por Allan Kardec. Mas tem mais 13 itens que ele fica por conta de instrução dos espíritos. Os espíritos superiores comentando sobre esses assuntos. Mas também é interessante observar que esse capítulo, porque no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo 5 é aquele relativo bem-aventurados aos aflitos. Bem-aventurados aos aflitos. Então, nós nos pomos a pensar, será que a aflição é uma coisa boa? Para que Jesus possa dizer, bem-aventurados os aflitos? Ou está tentando nos dizer, bem-aventurados os aflitos que são resilientes, os aflitos que passam por momentos difíceis, mas que são conformados. Ele entende que são as coisas de Deus
e está dentro dos propósitos de Deus, dentro das leis de Deus. Então, como é que fica essa questão? Então, esse capítulo que nós estamos comentando, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas é interessante observar que ele está dentro das bem-aventuranças que Jesus promulgou lá no monte. Bem-aventurados. Ele começa lá em Mateus, ele começa no capítulo 5 e vai terminar no final do capítulo 7. Então, vejamos que interessante. E nós sabemos que as bem-aventuranças que está ali no Evangelho, no Novo Testamento, está na Bíblia, no Novo Testamento. Então, essas bem-aventuranças é a base praticamente. Há quem diga que se o restante se perdesse e sobrasse tão somente essa parte das bem-aventuranças, o Evangelho estaria totalmente restaurado, porque ali consta todas as verdades e todas as realidades de nossa vida. Está dentro dessa parte muito importante das bem-aventuranças. Como a oração dominical também está dentro dessa questão. Ou a oração do Pai Nosso, porque ela começa no capítulo 6 e no versículo de 9 a 13. Então, vejamos que essas coisas fundamentais, todas constam dentro dessa parte. Mas então, nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão essa questão. Se é uma coisa corriqueira, se nós temos poder, porque implica em poder, nós temos poder para isso. Se um ente querido nosso, ele está passando por um momento desse, e nós então, alegando, mas ele vai, de qualquer forma, ele vai morrer, entre aspas, vai desencarnar. Então, por que não abreviar? Mas quem somos nós? Porque, segundo Jesus, ninguém sabe, no último segundo, ninguém sabe o que está para acontecer. Quando nós pensamos que não tem mais retorno, no último segundo a coisa muda. Então, nós temos que atentar para esse detalhe, porque isso está dentro das leis de Deus. Mas também é bom observar quem somos nós na realidade, para que muitos de nós temos que passar por essas provas, ou por essas expiações. Geralmente são mais expiações que provas. E as expiações nós sabemos que o expiar significa resgatar, significa pagar dívidas. Ele está dentro de um karma. E segundo o mundo oriental, nas letras do sânscrito, que já praticamente já não existe mais, mas está dizendo que o karma, ele funciona como uma roda. E nós nos movimentamos nessa roda. Em determinado momento, nós estamos numa posição nessa roda. Em outro momento, nós estamos numa outra posição. E eles alegam que é a soma. O karma significa a soma entre o bem e o mal praticado por nós. Porque nós sabemos que somos milenários, muito antigos, e que na nossa caminhada evolutiva, nós deixamos muitas pegadas ruins, negativas, onde o crime esteve presente, junto do nosso irmão, do nosso semelhante, mas também pegadas positivas, porque muitos têm o direito de se arrepender e de mudar. E a partir de determinado momento, a nossa vida possa mudar de uma forma e com pensamentos totalmente diferentes. Quando aprendemos a amar a Deus e amando ao próximo como a nós mesmos, então a partir desses milênios todos, a nossa conduta já está modificada também. Então, é possível que nós tenhamos também muitas pegadas positivas, onde nós fizemos muito bem, onde nós atendemos muitos dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, mas se nós temos as pegadas negativas, temos as positivas também,
Mas vamos ver em que ordem elas estão. Porque segundo o karma, através do sânscrito, ele diz que é a média. É a média, é o meio. Entre o bem e o mal praticado por nós. Então vamos supor que eu tenha praticado no meu passado, tenha lá para mim dar conta 50 passagens negativas. 50 pontos negativos. Mas vamos supor que agora, na atual existência, pela minha transformação no caminho do bem, do amor, da caridade, eu também já tinha produzido na minha vida 50 questões positivas. Então eu estou empatado. E quando nós empatamos, chama-se equalização. Então, nesse momento, nós já estamos equalizando. Está equalizado. E nós sabemos quando o espírito, nós, qualquer um de nós, quando nós atingimos esses patamares, então, segundo as instâncias superiores, nós não temos mais necessidade de reencarnar aqui na Terra. Porque a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, como a gente já está equalizado, não temos mais necessidade de vir aqui para expiar o quê? Se a gente já está muito bem, assim, nessa parte, fazendo as duas porções muito importantes. Então é importante a gente observar todas essas questões. Mas onde isso está gravado? Onde as nossas ações, os nossos gestos, tudo aquilo que nós produzimos em nossas existências anteriores e agora na atual, onde está gravado? No nosso perispírito. O nosso perispírito é o grande mega computador. Seria considerado como um grande mega pendrive. Nós sabemos que é um pendrive, onde nós copiamos coisas ali, fala, filmes, o que nós colocamos ali está gravado. Ele está gravado. E há dois tipos de memória, que nós sabemos. Há a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM que nós gravamos, a gente está desenvolvendo um trabalho, mas se a gente se arrepende e quer modificar aquilo, nós podemos apagar. Nós podemos deletar. Agora, a memória ROM, não. Na medida em que ela está registrada, não tem como apagar mais. Muitas vezes, nós pensamos que conseguimos apagar. Mesmo nos nossos computadores, como exemplo, quando nem pensamos, elas aparecem novamente. E ainda mais hoje, na nossa época, com aparelhos altamente sofisticados, que faz com que elas voltem. A RAM, não, mas a ROM, sim. Então, essas coisas que estão nos nossos registros, elas vão eclodir em determinado momento. Então, se eu tenho uma doença terminal hoje, por que os outros meus irmãos não a têm? Seja qual for o tipo de enfermidade. A pessoa muitas vezes reclama, como ouvimos comentários, muitas vezes a pessoa reclama, mas que Deus é esse? Deus é injusto. Como que eu tenho que passar por uma coisa dessas? Mas eu vejo tanta gente que não passam por isso. Mas eles não sabem dessas coisas. Da necessidade de conhecer a verdade para que ela nos aproxime. Conhecer a verdade para que ela nos liberte da ignorância. Então, como é tão importante essas coisas? Quando nós passamos a saber que o nosso perispírito, ele mantém todos esses registros de vidas anteriores, e como está colocado lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Neste mesmo capítulo, 5º, são 19 questões, 6 de Allan Kardec e 13 de Instruções dos Espíritos. Há um momento que ele fala das causas atuais. Está acontecendo agora. Determinado tipo de enfermidade está se manifestando em mim. Estava quieta, adormecida, porque ela tem tempo para aparecer. Mas agora ela começa a se manifestar. Ela começa a se manifestar. E eu tenho que passar por tudo aquilo. Essas são as causas que está acontecendo no momento, agora em que eu estou vivendo aqui na Terra.
Mas a doutrina espírita no Evangelho fala de causas anteriores. Esses efeitos, na verdade, são efeitos das causas anteriores. Nós cometemos os mais variados deslites, né, das mais variadas formas, os deleites, aquela coisa toda, e agora está acontecendo em nós. Mas a própria doutrina, ela não deixa passar em branco, está dizendo causas anteriores, causas atuais. Na verdade, as causas atuais, elas ainda vão eclodir no futuro, mas agora são efeito, porque elas trabalham dentro da lei de causa e efeito. Para cada causa, um efeito. Quando acontecem os efeitos, é porque tem uma causa. Leis de ação e reação. Então, esses registros, eles estão em nós. Mas nós sabemos também de uma questão, que há determinados delitos que nós cometemos no passado, que ele pode ser, nós podemos modificá-los através de uma lei chamada lei de compensação. Eu posso compensar o mal que eu fiz, o maltrato em que eu prestei diante dos meus irmãos, meus semelhantes, mas agora, com uma consciência totalmente modificada, eu posso produzir mais bens do que males que eu fiz no passado. Chama-se lei de compensação. Agora, há causas, há crimes cometidos que tem que pagar. Esse não tem como fugir deles, de forma alguma. Muitos casos que a gente ouviu, comentários, até no meio do nosso movimento, né, que acontece, mas como? Como? Mas aí vem a notícia, olha, meu filho, você é uma pessoa ótima, um bom contributo da doutrina, do Evangelho, então tem coisas que às vezes pode ser compensada, mas esse crime você vai ter que dar conta, não tem como. Mas como você é uma pessoa de grandes méritos, você já pode postergar mais para frente, você pode dividir isso em algumas vezes mais. Aí quando a pessoa tem uma consciência bastante elevada, e ela sabe que mais cedo ou mais tarde vai ter que dar conta, porque esse não tem como não dar conta, então eu quero, por favor, eu quero passar agora, eu quero pagar agora. E as coisas acontecem. Agora, quando acontecem, então, um ente querido da nossa família, do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amizades, está passando por um momento desse, e de repente, nós não sabemos. Nós não sabemos do que está ocorrendo entre ele e o mundo maior. De repente, houve uma comunicação que nós não sabemos. E ele está passando por isso, mas nós não entendemos. E quando ele está nesse determinado momento, então, aí aparelhos, vivendo sobre aparelhos, né? Aí então vem aquela ideia. E não faltam pessoas que falam assim, não, mas isso não tem mais jeito, os médicos já confirmaram, não tem mais outra coisa a fazer. Ele está vivendo à custa dos aparelhos. E o médico já está até sugerindo, olha, nós vamos ter que, não tem mais o que fazer, desligar. Então essa é a pergunta. Dever-se-á por termo, a palavra termo é fim, dever-se-á por fim as provas do nosso próximo. Quando ele fala próximo, ele pode estar dentro da nossa família, dentro de um círculo de amigos, dentro de um outro círculo qualquer. E nós sabemos que não, porque não é bem assim que funcionam as coisas. Então é o momento que tão e somente nós temos que entender o nosso mundo, em que nós estamos aqui, eu e qualquer um de nós, ainda ele não sofreu alterações em relação ao seu regime. É mundo de provas e mundo de expiações. É mundo de provas e de expiações. Expiações é resgate e provas é no sentido em que eu tenha que crescer o suficiente, segundo os ensinamentos do Evangelho de Luz, para que futuramente eu prove que eu já não sou o mesmo. Eu já sou um ser modificado. Eu já sou um ser que já tem uma facilidade maior para praticar o bem, o amor, a caridade. Então, é nesse sentido, mas não deixa de ser um mundo de provas e expiações.
Mas tudo isso é registrado em nós. Não tem como nós fugirmos disso. E Tertuliano, já no século III, ele já dizia para a gente aprender as coisas. E aprender os 2 melhores dias de nossa vida. O primeiro melhor dia da nossa vida é o dia que a gente nasce. Porque é uma oportunidade abençoada. É um reprograma novamente acontecendo junto de cada um de nós. É um projeto. E dentro desse projeto está contido tudo aquilo que vai fazer parte da nossa atual existência. Esse é o melhor dia quando a gente aprende a agradecer a Deus. O momento em que eu nasci aqui na Terra. Porque se eu nasci aqui agora, é porque eu estava lá. E se eu estava lá, muitas avaliações aconteceram. Não é da forma como eu quero. É da forma como a lei possa permitir que possa acontecer. Mas o segundo melhor dia, segundo ele, é quando nós descobrimos então por que nós nascemos. Por que nós nascemos? Tem que haver um motivo de eu ter nascido aqui na Terra. Então, são coisas importantíssimas para a gente trabalhar na nossa mente. Diante desse tema, a gente vê coisas acontecendo, das mais variadas formas. Há uma história muito real, americana, de Catherine, uma jovem de 20 anos. Os pais moravam numa cidade do interior dos Estados Unidos. E essa jovem, filha única, a coisa mais bela da família, uma menina querida, uma menina muito inteligente, e ela veio fazer um curso de psicologia na Inglaterra. Ela estava no 2º ano. Ela era o orgulho da família, porque filha única e uma das únicas dentro da família naquele tempo estava fazendo um curso universitário. E ela tinha o costume, quando podia, fazer uma visita à mãe, o pai, nessa cidade onde eles moravam. Quando não podia, ela ligava para a mãe. Volta e meia ligava para a mãe. Oi, mãe, estou te ligando, estou bem, estou alegre, estou contente. Numa outra oportunidade, quando ela liga para a mãe, a mãe, oi filha, como que você está? Mãe, eu estou bem, mas eu tenho a impressão que eu peguei uma gripe muito forte. Não estou muito bem assim não. Mas tudo bem, não fique preocupada. Está tudo bem. Mas tudo bem, se despediram. 3 dias depois, médico de um hospital lá da Inglaterra liga para que eles viessem urgentemente, porque o estado da sua filha não era bom. O estado de Catherine não era bom. Ela já tinha passado por 2 convulsões e descobriram que ela já era portadora de um aneurisma cerebral. Para quem estava tão bem, alegre, no meio das amigas, né? Aquela alegria total. Aí os pais foram até lá e quando eles chegam, ela ainda tinha um pouco de consciência, ainda estava consciente. Ainda pôde conversar alguma coisa com o pai, lá já praticamente diante de um tratamento muito severo, já quase que entubada praticamente, mas ela ainda estava consciente e podia falar. Permitiram que eles chegassem até na UTI para conversar alguma coisa. Ela ainda conversava assim, alguma coisa conscientemente. Num desses pontos, ela diz assim, mãe, pai, por favor, não me deixem, eu não quero morrer como um vegetal. Eu não quero morrer como um vegetal. Mas, fazendo todo aquele tratamento diante daquela parafernália de tubos ali inseridos nela, tudo, aí ela foi entrando cada vez mais numa convulsão cada vez mais forte. Aí, praticamente, já um coma já induzido, ela já não falava mais. E a pressão e a questão praticamente cada vez mais ficava mais forte. Ao ponto que, passados alguns dias já, não tinha quase... A impressão é que não tinha mais o que fazer.
Eram médicos bons, tudo, usando de todos os recursos que eles tinham em mãos para poder salvar aquela menina, jovem, 20 anos, cursando o 2º ano de psicologia. Aquele orgulho da família e das amigas. Aí, então, o médico chega, sendo realista. A mãe não descolava ali do pé, ela estava na UTI, mas era permitido que a mãe ficasse ali do lado. Ela ficando, mas não via se mexer um músculo, mais sequer, mais nada. E o médico falou, olha, infelizmente, eu sou contrário a essa questão. Eu sou contrário à eutanásia. Mas não tem mais o que fazer, sua filha não tem mais retorno. Parece não ter mais retorno. Nós temos que começar a desligar ela da máquina. Começando já pelo tubo da alimentação, digestivo, e assim gradativamente nós vamos desligando. E a mãe falou, mas o que nós podemos fazer? E o pai ali. O que eles fizeram? Transferiram ela desse hospital para o hospital onde eles moravam nos Estados Unidos, com todo um aparato, tudo, só transferido de hospital, mas ela continuou na mesma. Mas tudo para preparar já o funeral dela. As amigas todas já ali, vivendo aquele clima, para preparar o funeral da amiga da Catherine. Aí, os dias foram se passando, e num determinado dia, a mãe ali do lado, ela não dormia já há muitos dias, sempre observando, qualquer coisa era motivo dela acordar e olhar para a filha. De repente ela acorda e vê que a filha está com os olhos abertos. Está com os olhos abertos. Mas aí ela disse para o médico essa questão. O médico falou, olha, nesses estados, é muito comum pessoas, quando está para desligar totalmente, é comum que a pessoa tenha que fazer algum movimento ocular, mas não quer dizer muita coisa não. Mas aí o médico se retirou, ela continuou com os olhos abertos. Aí a mãe estava do lado e falou, Catherine, se você estiver me ouvindo, pisque o olho. E a Catherine piscou o olho. Catherine, ela ficou, minha filha, Catherine, se realmente você estiver me ouvindo, pisque novamente o olho. Aí ela piscou novamente. Aí ela falou, minha filha está viva, minha filha não está morta. Aí chamam os médicos, tudo, e eles puderam notar que realmente estava acontecendo uma coisa estranha. Ela estava retornando lenta e gradativamente, mas numa situação muito complicada. Já estavam desligando já os outros aparelhos já. Aí novamente foram religando os aparelhos e ela foi voltando aos poucos. Bom, 3 anos depois, 3 anos se passaram, Catherine estava fazendo já as terapias que eram necessárias, né? As terapias que, me foge o termo agora aqui, necessárias para a sua recuperação. Mas ela já conseguia movimentar algum membro, um braço, uma mão. Estava acontecendo uma evolução. Só que não andava ainda, ela não andava, tinha dificuldades. Mas, pelas terapias que ela vinha fazendo, não perdia um dia, e ela já estava cônscio da sua memória. Então, ela toda esforçada, alegre, falou, mãe, eu vou vencer. Eu vou vencer. E lenta e gradativamente, ela só não estava conseguindo andar sozinha, mas já estava acontecendo uma evolução muito grande. Minha gente, isso é um fato real. É um fato real. Se estivessem desligados as máquinas antes, os aparelhos antes, ela teria ido. Mas de repente acontece. Minha filha, se você estiver me ouvindo, pisque o olho, ela piscou. Na segunda vez, ela pensou, minha filha está viva, pisque novamente, ela piscou. O momento para que ela começasse então a fazer todo aquele processo. Então vejamos, são coisas sérias que nós temos no nosso meio, que tão somente a doutrina dos espíritos nos trazem essas informações para que nós tenhamos muito cuidado em relação à vida. Há casos realmente que já não tem mais volta.
A atividade cerebral já parou, não tem mais volta, então se desliga. Mas não nesse caso, porque ainda faltava alguma coisinha. E a Caterine estava de volta junto da família. Não numa situação normal, mas já estavam de volta. Então são coisas para nós pensarmos. Como está aqui no título, que não foi inventado por mim, que é um dos temas que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. Dever-se-á, nós podemos pôr fim às provas junto ao nosso próximo, pôr um fim? Não, nós não sabemos disso. E o que a espiritualidade recomenda é que nós não sabemos, o último momento só pertence a Deus. Então tenhamos muito cuidado. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, esse divino amigo, supremo governador do nosso planeta Terra, supremo mentor espiritual de todos nós aqui na Terra, esteja presente em nossas vidas, para que a gente não sofra desânimo, sejamos sempre fortes, valentes, não tenhamos temor, porque se esse Cristo amigo é por nós, nada de mal poderá ser contra nós. Jesus abençoe a todos. Então oremos. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, primeiro nós queremos sempre te agradecer pela oportunidade renovada que se nos abre a cada um de nós aqui na terra. Aqueles que somos a quem tu chamas, meus pequeninos irmãos. Então, Senhor, detentores de tantas regalias espirituais como somos nós, presente num ambiente como esse, tendo como presença essa legião de espíritos amigos, cuja fonte é sempre Deus Pai, Cristo Jesus e o Evangelho de Luz. Então, que nós queremos dividir também tudo aquilo que aqui de bom nós recebemos, nós e vós que estão nos ouvindo, com os nossos irmãos que estão vivendo momentos muito difíceis, rogando pelos desesperados em todo o nosso planeta Terra, pelos aflitos, que a divina luz possa penetrar essas almas, essas mentes, a fim de que eles possam fortalecer a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos afirma que tudo já está passando, desde a implantação do reino de Deus aqui na terra, que caminha velozmente, se movimenta numa única direção, na direção do mundo de regeneração. Meus queridos irmãos, que a paz e a proteção desse Cristo amigo esteja presente em nossas vidas, agora e sempre. Muito obrigado de minha parte. Assim seja.